Olá, estamos começando mais um programa da série Entrevistas Eleições 2026 da Rede TV+. Aqui, os candidatos apresentam suas propostas, prioridades e compromissos com o eleitor. Todos os candidatos dessa categoria participam seguindo o mesmo formato e o mesmo tempo de entrevista. Hoje, recebemos Glauberson Rocha, candidato a deputado federal pelo Partido Missão. Seja bem-vindo. Boa noite, Luiz. Uma satisfação poder estar aqui na Rede TV+, estar aqui com vocês, com os nossos queridos telespectadores, da Rede TV+. Sempre uma motivação poder vir aqui, poder falar nas nossas propostas, daquilo que a gente entende da política e o que a política precisa para que a gente possa ter evolução. Você poderia falar um pouquinho, você vai ter 1 minuto e meio, para responder quem é você, qual a sua trajetória na política e por que você está se candidatando a deputado federal pela primeira vez no seu cargo? Bom, Luiz, o meu nome é Glauberson Rocha, eu já fui candidato a vereador por Guarapuava, fui diplomado 2 vezes suplente vereador, 2016, 2020, na última eleição eu fui bem votado de novo, mas acabei não sendo diplomado, fiquei na 5ª suplência. Então eu tenho uma trajetória de muito tempo, na questão estudantil, depois na questão comunitária, que foi o embrião para mim entrar na política. E na empresa que eu trabalhei por 21 anos, na Companhia de Saneamento Paraná, eu comecei com os cargos de menor relevância e acabei chegando a um cargo estadual, onde eu fui assessor da presidência e eu consegui trabalhar de forma estadual. Conheci o estado do Paraná praticamente todo. Então eu tenho tranquilamente hoje conhecimento em mais de 250 municípios do estado do Paraná. Então eu posso afirmar que dentre os candidatos a deputado de Guarapuava, certamente eu sou uma das pessoas que mais conhece o estado do Paraná, a região, as macro-regiões do estado, conheço todas. Então a gente sabe as particularidades e por isso que fez a gente se motivar a disputar uma cadeira de deputado federal. Quero agradecer, sempre falo, a oportunidade que o Partido Missão, as lideranças nacionais do partido me proporcionaram, como Renan Santos, Gabriel Bertolucci, Dr. Luiz França, que é o nosso candidato a governador, Kim Kataguiri, Amanda Vettorazzo, que é a coordenadora nacional do Missão. Então são pessoas que acreditaram no Glauberson Rocha e viram um potencial da gente poder trabalhar. Se você for eleito deputado federal, quais serão as suas 3 principais prioridades do seu mandato lá em Brasília? Bom, Luiz, a primeira, sem sombra de dúvida, é o meu marco, que é a questão do saneamento, principalmente a questão da água tratada, que nós estamos vivendo um momento crônico em Guarapuava, no Paraná e na região. Então, onde eu sou uma pessoa conhecida, fiquei conhecido como o rapaz da água, porque eu acabei fazendo as denúncias da captação de água de Guarapuava, do caos que Guarapuava vive. Nós temos um problema, nós temos uma bomba relógio em Guarapuava, que é a questão de captação e tratamento de água. Toda vez que esquenta em Guarapuava, nós passamos por esse problema. A questão de levar esgoto tratado para os municípios da região, visto que a nossa região, Luiz, é a mais pobre do estado do Paraná, os municípios da nossa região não têm 1 metro sequer de rede de esgoto. Então o saneamento básico sempre foi a minha principal bandeira. Bem como a duplicação da 277, assim como foi na Vila Carle, que eu fui o líder do movimento que levou a duplicação aqui para Vila Carle, o trevo, trincheira da Vila Carle. Hoje nós estamos lutando intensivamente a questão da Serra da Esperança, porque é um absurdo um pedágio com mais de 25 anos cobrando do povo e nós não termos a duplicação da Serra da Esperança, bem como outros pontos da rodovia e outras rodovias pedagiadas, porque não é justo você pagar o pedágio e não ter as obras. As pedagieiras não fazer o seu papel. E é por isso que eu sempre desafio o candidato do governo, o Sandro Alex, que foi secretário da Infraestrutura do Paraná por 8 anos e não fez o seu papel. Então, essa é uma bandeira que eu luto, a questão das rodovias e também a questão da saúde, que a gente precisa melhorar muito. E na área da economia e do desemprego, você tem algum plano para manter emprego aqui na nossa região? Eu já venho falando isso, Luiz, desde quando eu era comentarista do programa Combate e ao longo das minhas lives, da minha militância política, que eu falo que Guarapuava é uma cidade muito importante, mas automaticamente muito pobre, como a nossa região. Nós temos muitas commodities, muitas mercadorias que saem de Guarapuava, bruta, como batata, milho, soja, e nós não temos a parte da indústria. Nós temos que, o político tem que estar em Brasília, como eu falei na pergunta anterior, o político tem que estar relacionado em Brasília.
quando tiver uma prospecção do investimento de uma grande indústria no estado do Paraná, ele chegar e se colocar a região em primeiro lugar. Eu quero, como deputado, isso eu tenho falado, criar um projeto de lei ou uma emenda à Constituição que as cidades, as regiões do Brasil que são precárias, que têm o IDH baixo, aonde as grandes indústrias que venham se instalar dê prioridade para isso, aonde o governante, o governo, seja federal, estadual, municipal, crie subterfúgios para que essas empresas venham se instalar aqui e aonde nós possamos criar projetos de lei, emendas à Constituição, que essas empresas tenham subsídios, aonde o governo seja o maior fomentador da empresa. Se o presidente da República pertencer ao seu campo político, você estaria disposto a votar contra o governo quando entender que uma proposta dele prejudica o povo ou a população? Sempre, Luiz. A minha trajetória política foi isso. Porque quando eu vi na empresa que eu trabalhava as coisas que não eram condizentes com aquilo que eu acreditava, eu toda a vida me posicionei contra. Tanto é que eu paguei um preço muito caro por isso. Eu fui demitido por justa causa numa empresa que eu trabalhei 21 anos, que foi provado na justiça. Então você imagine se o povo me dá a condição de receber o seu voto, de eu chegar em Brasília, você acha que essa cláusula pétrea que o povo está me dando, que é o voto, uma cadeira no Congresso Nacional, evidentemente que todo o projeto tem que ser estudado, tem que ser dialogado, e tudo aquilo que for a favor do povo, a gente vai votar. Mesmo sendo o presidente do nosso partido, se for um projeto antipopular, evidentemente que eu me colocarei contra, porque eu não sou um militante do partido. Eu sigo as regras, as diretrizes do partido, como tem que ser, mas antes de qualquer coisa nós somos relacionados ao povo, nós estamos lutando pelo povo. E é essa metodologia que o nosso líder nacional, Renan Santos, tem pregado. Nós lutarmos pelo povo, nós mostrarmos a realidade para o povo. Nós ficarmos sempre do lado do povo, porque o Partido Missão é um partido anticorrupção. Nós não toleramos a corrupção. Por isso que a gente foi unindo grandes lideranças do estado do Paraná, do Brasil, porque são pessoas que têm que mudar esse conceito político. Nós tirarmos, Luiz, do centrão, principalmente, o mando. Porque você pode ver que os grandes centros populacionais estão na região sudeste e sul do Brasil. E a região norte e nordeste do Brasil, que são a menor região populacional, é onde os caciques do Brasil mandam. Esses caras estão mandando no país há mais de 50 anos. Então nós temos que quebrar esse paradigma da política brasileira, que é onde a minoria manda. Porque os minoritários comandam a casa, a Câmara Federal, os minoritários comandam o Congresso Nacional, que é o Senado, os minoritários comandam as principais pastas do Executivo, então isso nós temos que mudar. Agora você vai ter 1 minuto para falar diretamente com os seus eleitores. Pessoal, aqui é Glauberson Rocha, meu número 1499, sou do Partido Missão, do nosso candidato a presidente Renan Santos, do nosso candidato ao governador, Dr. Luiz França, que é um combativo da corrupção, de Amanda Vettorazzo, que vocês podem ver ontem, o trabalho que ela fez ontem, dando voz de prisão para quem foi subornar ela no gabinete. Nós somos do Kim Kataguiri, aquele deputado que aprovou o projeto do IPVA mais barato, aquele projeto do deputado que aprovou a conta de água ser cobrado por aquilo que você consome. Então o Partido Missão é novo, mas o Partido Missão já tem uma história junto com o país, e eu sou muito grato de estar hoje com Missão, e sou conhecedor da região de Guarapuava, das esquinas. Não existe a rua de Guarapuava que eu não conheço, não existe a rua dos municípios da região de Guarapuava, de todos os municípios que eu não conheça, e eu sou um conhecedor do estado do Paraná por um todo. Todas as macros regiões do estado do Paraná eu conheço, e eu tenho um trabalho formado, principalmente na questão do saneamento, onde eu ajudei só em Guarapuava a levar diretamente mais de 2.000 famílias água e esgoto, saneamento tratado, e é assim que nós vamos fazer para o estado do Paraná inteiro. Queria agradecer aqui a sua participação aqui no nosso programa. Você acompanhou mais uma vez, mais uma entrevista aqui no Eleições 2026 da Rede TV+. Muito obrigado, telespectador, Glauberson. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Luiz. Obrigado a você. Obrigado a toda a direção da Rede TV, ao Damata, enfim, a todos, e principalmente aos nossos eleitores, que é muito importante a gente poder estar discutindo e falando das políticas locais, estaduais e nacionais. Muito obrigado. Muito obrigado.